Bom dia, boa tarde, boa noite. Bem-vindos a mais um CinePsi, esse espaço que a gente mistura cinema e psicologia cada semana com um novo filme para ser discutido. E hoje a gente vai falar de Cisne Negro, um filme de 2010 que causou um grande alvoroço quando foi lançado, interpretado pela Natalie Portman, que inclusive ganhou o Oscar por sua atuação nesse filme, e a Mila Kunis. O filme retrata a história de uma bailarina em sua trajetória para se tornar a Rainha Cisne no espetáculo Lago dos Cisnes. E uma das coisas que eu acho mais interessantes de comentar sobre esse filme é o como a vida imita a arte. Porque para fazer as filmagens de Cisne Negro, a atriz a Natalie Portman precisou fazer um treinamento intensivo de balé por 6 meses. Ela chegava a treinar 8 horas por dia e ela perdeu 10 quilos no processo. E a personagem que ela interpreta, a Nina, se você observa durante o filme, você vai vendo que ela vai ficando cada vez mais magra, mais magra, mais magra. Então, de certa forma, a própria atriz, e eu acho que por isso ela interpretou tão bem, ela experienciou o que a bailarina experienciou também. Então, eu começo com esse pequeno dado sobre o filme e quero ouvir o que vocês acharam. Olha Ah, só, eu sou a Raquel Schatz, psicóloga intercultural e terapeuta de casais. a gente já está tão habituado, né, que a gente já acha que todo mundo conhece a gente, né? Já Pois é, estamos mas ainda não. familiarizadas com o pessoal do CinePsi. Eu sou Ângela, sou psicanalista, psicóloga intercultural e atendo brasileiros no Brasil e no mundo. E eu sou a Paty Pacheco, terapeuta de casais, psicóloga e terapeuta de casais, e atendo também brasileiros pelo mundo. Então, seguindo um pouquinho da linha que a Raquel foi começando a colocar, né? Uma das coisas que eu acho muito interessante de pensar no filme, e que enquanto tu estava falando da atriz, e da personagem, é a falta de privacidade do próprio corpo, né? Porque a Nina, ela tinha esse corpo controlado, pela própria determinação do balé, né? Pela questão das horas de treino, pela mãe que controlava muito esse corpo dela, o próprio professor de balé que cobrava, né, a questão de como ela estaria, como ela não estaria fisicamente. E olha que interessante a gente pensar que a própria atriz também perdeu a independência sobre o próprio corpo, né, a privacidade sobre o próprio corpo. E claro, é algo que é da profissão, né, é algo que eles estão de acordo com isso, mas como nos chama a atenção isso, né? Porque mudanças corporais, elas trazem uma repercussão emocional também, né? Então, que interessante deve ter sido para ela também essa vivência e exatamente o poder doar a alma para a personagem dessa forma, né? Poder emprestar desse sofrimento genuíno, porque é muita mudança em pouco tempo para alguém que não faz balé, de repente praticar tantas horas por dia, não deve ter sido fácil, né? Uma coisa que me marcou bastante me marca, na verdade, em geral, que a gente vê isso em várias áreas, é esse assédio, né? O assédio que ela viveu desse coreógrafo, professor, porque sempre tem isso, esse controle sobre o corpo da mulher. E em muitas situações a gente fica sabendo que houve abuso, né? As meninas da ginástica olímpica, até mesmo em outros esportes, no trabalho, na escola. Então, cada vez mais nós mulheres precisamos entender e ter, né, é, fomentar alguma resiliência de como lidar com essas adversidades, porque isso machuca muito, olha, o sofrimento psíquico que a personagem viveu em função da perfeição, né, de agradar a mãe, querer agradar a mãe, e ainda mais sendo maltratada, né? Foi maus tratos que ela viveu da mãe e desse homem. E, e ela parecia ser bem jovem, né? Eu não sei a idade do personagem, mas independente disso, às vezes as pessoas não têm esses recursos, né? Para dizer basta, para botar limite, e é aquela coisa que é horrível do abuso, que é tu ser abusado justamente por quem tu confia, né?
quem está próximo de ti. No caso dela, a mãe e o coreógrafo. Bem, bem forte esse filme, bem forte. Eu lembro que quando eu assisti esse filme no cinema, ele me marcou muito. Eu saí da sala completamente transtornada, porque ele é feito de um filme que te faz. Você entra, falando de uma forma mais simples, né? Entra na loucura dela. Quando ela já não sabe se o que ela está vivendo é real ou não é, ou é imaginário, são delírios. Uhum. Você também, como espectador, fica confuso. Já não sabe mais o que é real, o que não é. Quando ela começa né, que ela se arranha, o que significa isso. E aí depois, com o tempo, ela já entra num delírio que ela começa, ela tira uma pena preta, né? O quão chocante é isso. E fazer, mas isso não pode ser real. Uma E depois as, metamorfose, né? Uhum, Metamorfose. uhum. De certa forma, e é interessante, até pegando essa ideia de que no início do filme ela era muito infantilizada, tanto acho que ela com ela mesma, mas muito vindo da mãe, né? E interessante, e o coreógrafo falando que se fosse só um cisne branco, ele já sabia que ia ser ela e que faltava aquela personalidade para ela interpretar o cisne negro, né? E quando ela começa, que ela tira a pena e a pena preta, e que no fim do filme que ela abre, né, que ela quando acaba ali a coreografia, que ela abre as asas e ela virou o cisne negro, o quanto mostra dessa evolução dela sair desse infantilizado, desse puro representado pelo cisne branco e virando algo, não sei nem qual que é o termo para definir aqui, mas que tem muito mais a ver com o cisne negro. Acho que até pensando a situação que dá a entender que ela matou a colega, que na verdade ela se machucou. Então é um jogo mental que o filme consegue trazer o espectador para os delírios da personagem. E eu acho isso fantástico. O diretor salva de palmas porque não acho que é fácil. E ele consegue. É Esse muito diretor incrível, né? provoca bastante, os filmes dele provocam bastante. Mexe com a gente, né? Essa poder do cinema. Ângela, tu ia falar? Não, a condução toda do filme, né? E eu fiquei pensando, tem um livro do Nicolas Taleb, que o nome chama O Cisne Negro, onde ele descreve a questão de eventos imprevisíveis, né? E o efeito desses eventos. Eu me lembro que eu li esse livro durante a pandemia, né? Porque não havia maior cisne negro do que a pandemia, né? Então, mas é muito interessante pensar os eventos imprevisíveis também da história dela, né? Os pequenos cisnes negros que tornaram ela nesta fragmentação toda, né? Que levaram ao desfecho psíquico que a gente observa no filme. Eu achei legal, me veio a lembrança do livro, assim, e achei legal pensar nos efeitos desses eventos que foram acontecendo ao longo da vida dela, porque, bem ou mal, ela fica num lugar, inclusive deste infantil, que a gente pode pensar o quanto que crescer era impossível, já que para crescer ela tinha que viver o sonho da mãe, né? E ao mesmo tempo, depois um pouco do sonho do coreógrafo, assim, então parece que todo mundo vivia pela vida dela e que ela era a única que não tinha espaço para viver dentro da própria vida. Me veio esta leitura assistindo o filme de que realmente era impossível habitar aquele corpo e aquela vida, né? Tanto que por isso que termina num desfecho tão trágico, assim, e dentro do que a Raquel estava trazendo, da questão do quanto que ela vai nos levando na loucura dela, eu pensei o como é para quem está ao redor de alguém que está num processo de fragmentação psíquica, como é delicado também, né, o perceber, não perceber, o ir se dando conta, o que que parece de um exagero, o que que não parece, o porquê que talvez às vezes muitas coisas passem despercebidas por um longo tempo, porque aquilo fica tão surreal e talvez quem está próximo está tão imerso no que está acontecendo, né, que é difícil fazer essa leitura antes que as coisas estejam agravadas. E tem uma coisa bem importante, que é a objetificação dela, né? Ela vira um objeto. Ela deixa de ser um ser humano, porque ela não tem mais pensamentos próprios, ela tem que fazer o que os outros mandam, ela é engolida por isso, né? E isso é assim, eu vou discordar um pouquinho em questão da direção,
né? Eu acho que o Aronofsky, sim, ele gosta de provocar sensações, mas eu tenho receio, às vezes, desses filmes naturalizarem essas questões, sabe? Uhum, De se entregar para fazer de tudo que os outros querem, virar um objeto para tu alcançar um objetivo, né? uhum, Sem medir os prejuízos mentais, né? De distúrbios que a gente pode viver no meio desse caminho de romantizar, acho que essa é a palavra, romantizar e idealizar que com muita força, com muito sacrifício, a gente vai conseguir chegar lá, né? Mas a que ponto, a que preço? E às vezes, não sei, tomara que as pessoas tenham a leitura de ver com esses dois vieses, né? Porque não romantiza, mas também não deixa a gente sabe que é importante fazer aquilo que a gente ama e que a gente tem uhum. vontade, né? Agora, até que ponto isso vale a pena? Tá. Eu queria fazer mais um comentário que tem a ver com o que a já estava falando e quando a gente iniciou falando também dessa parte do emagrecimento, porque eu fiz um curso no passado dentro da psicanálise falando sobre os distúrbios alimentares e uma coisa que eu tenho que ficou marcado para mim muito forte é como eles enxergam a anorexia como um meio, um caminho para você fazer a ruptura, para você romper com sua mãe, né? Então, que tem essa ligação, né, do emagrecer, e às vezes o emagrecer extremo, com essa necessidade de romper, né? E se a gente traz isso para o filme, para mim faz muito sentido pensar que ela, de certa forma, tinha essa necessidade de romper com a mãe. E cada vez que ela se distanciava mais, né, através da perda de peso, de ser essa transformação do corpo, né, o quanto isso tá ligado. E, e é curioso que pensar que também a mãe parecia que ela meio que inconscientemente entendia isso e tentava fazer o contrário, tentava fazer. Quanto mais a Nina tentava se afastar, mais ela tentava entrar no mundo da Nina. Então, enfim, me veio essa. Eu lembrei desse curso e me veio esse pensamento. E eu concordo também com você, Paty. Eu acho que, inclusive, a gente pode até questionar se todo mundo sente esse mal-estar assistindo ao filme, né? Porque se a pessoa não sente, é complicado. Verdade, verdade. Dentro dessa ideia, né, Raquel, da anorexia, o quanto que é do limite, né? Porque o corpo é o limite entre eu e o outro, né? Então é esse Uhum, limite que vai, o não comer também é do lugar de poder separar o que é meu e de poder separar o que é do outro, e o quanto que está ligado também com a questão de evitação da sexualidade, né? Porque o corpo fica mais infantilizado, fica menos desenvolvido, e me veio enquanto vocês estavam falando, e claro, daí a gente já abre uma super janela todo o questionamento que está tendo, né, em função das canetas, né, das diversas marcas de uhum, canetas de emagrecimento e desse ideal de um corpo feminino, que é um corpo feminino quase infantil, assim, porque ele é um corpo sem forma, ele é um corpo muito magro, né, dos tantos cisnes negros de impacto que tiveram essas canetas, né, porque esses dias eu estava vendo um vídeo que falava da questão do impacto na aviação, da economia de combustível na aviação, que foi um dos efeitos colaterais das canetas que eles não imaginavam quando eles fizeram, porque com a perda de peso isso teve um impacto. Então, é muito louco a gente pensar nos diversos desdobramentos, né? Nessa teia invisível dos eventos da vida, assim, acho muito interessante pensar tudo isso, né? uhum, uhum. Nossa, nossa, olha isso daí. As coisas são complexas para nós mulheres, homens também, né? Porque também tem bastante homem Estão usando, usando direto. também usando essas canetas. É uma febre. Que loucura. Olha onde chegamos.
né? É o que o Que não cinema se faz para sentir a perfeição, né, Paty? Que era o que tu estava trazendo antes, assim, né? A que preço vale sentir essa perfeição, né? é. E isso dos corpos infantis também, né? Também tem muito a ver com abusos e questões de pedofilia. E aí a gente vai, não vamos ficar triste hoje, porque hoje é sexta-feira e a gente precisa ter esperança, né? Tomara que isso toque alguém que está assistindo, que vai assistir, porque a gente faz de coração mesmo, né? A gente psicólogo sempre quer mudar a família, mudar no sentido bom, né? De ajudar. E a gente, hoje em dia, com a internet, a gente quer mudar o mundo para melhor. Com certeza nos ajuda a chegar mais longe, né? Pensando que todas aqui atendem não só brasileiros, eu atendo muitos estrangeiros também, que estão em lugares tão diversos, né? Então, esse poder interessante. E A compartilhar. gente aqui une cinema e psicologia, unir a internet com a psicologia e alcançar mais, né? É isso aí. Até o mês que vem, então, né? Até semana que vem? Até semana que vem? Semana que vem já é mês que vem, então tá tudo bem. Tá tudo certo, né? Vocês querem falar mais alguma coisa? Não, por mim tá ótimo. Tranquilo. Então, até a próxima. Tchau. Ah. Tchau.